Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, professor Água do Instituto Água Sustentável. E esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. E sempre trazemos pessoas ligadas à área de água por paixão, por conhecimento, e não é diferente hoje. Nós trazemos aqui para vocês o Raoni Rajão. Como eu disse para ele, que nome sonoro, adorei o nome dele, né? Raoni, quando eu leio, você fala, nossa, que legal. Mas vamos lá. O Raoni Rajão não tem só um nome bom, ele tem uma carreira também muito boa. Ele é graduado em informática pela Universidade de Milano Bicocca, na Itália. Ele tem mestrado em pesquisas em tecnologia da informação, gestão da mudança e doutorado em organização, trabalho e tecnologia, ambos pela Universidade de Lancaster, na Inglaterra. E ele hoje é professor associado de Gestão Ambiental e Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia no Departamento de Engenharia da Produção de Minas Gerais. Olá, Raoni. Muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Olá, Everton. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Então, vamos lá, Raoni. Conta para a gente tem um programa ligado à água, você dá umas entrevistas, fala sobre água. Como é que tem tecnologia nisso tudo aí? Como é que você chegou? Conta desde o começo. Quem é o Raoni Rajão? De onde você saiu? Como é que você chegou a ser o Raoni conhecido hoje em dia? Então, na verdade, eu comecei, né, como você até citou brevemente no meu currículo, na computação, na informática, né? Trabalhei diversos anos como programador, desde a minha adolescência, na verdade, né, e durante a graduação continuei trabalhando. Mas aí eu tive, no final da graduação, né, inclusive que passei por diferentes empresas grandes, Shell, né, enfim. E aí, no final do doutorado, da graduação, o meu orientador, né, eu fui conversar com ele, eu tive oportunidades de pesquisa aplicadas para o TCC, né, que é o estudo final, né, da graduação. E aí o meu orientador estava com um projeto em andamento na Prefeitura de Milão, para ser mais específico, na Agência de Meio Ambiente e Mobilidade da cidade de Milão. E era um projeto, de certa forma, técnico, né, porque tratava-se da integração de diferentes fontes de dados, e de modo a entender o padrão de movimentação do trânsito na cidade, mas com uma interface muito forte com uma questão ambiental muito presente na vida dos milaneses, que é a qualidade do ar. Né, porque Milão é como se fosse uma grande cratera, né, porque fica cercado pelos Pirineus de um lado, e do outro lado você tem os Alpes, né, e no inverno os carros vão, né, poluindo o ar, aquela partícula fina, né, o particulato vai se acumulando, e aquilo vira um problema. Né? E aí, com a questão dos estudos, né, o objetivo principal foi entender se, ao implementar uma ação como placas alternadas ou proibição do trânsito domingo, como tem em algumas cidades como São Paulo, se aquilo consegue efetivamente tirar os carros de circulação da cidade. E a prefeitura não tinha esse dado. Né? E foi o nosso estudo, né? Foi o estudo que eu liderei, ainda muito jovem, que trouxe essa informação, e eu achei fascinante, né? Essa possibilidade de trazer a tecnologia, de trazer dados para poder informar um debate público, e tanto é que a partir disso nós descobrimos que era mais efetivo tomar uma medida até mesmo popular, que era tirar o trânsito no domingo, né, porque as pessoas iam lá, ocupavam as ruas, do que, por exemplo, fazer uma placa par e ímpar durante a semana, que acaba privilegiando os ricos, que têm 2 carros, e punindo os mais pobres. Né? E além de ser aquela questão que atrapalha mais, e acaba que quem tem um carro só fica vai e vem, e com o menino para cima e para baixo, acaba circulando mesmo, e o problema da qualidade do ar é o mesmo. Né? E isso mudou a política da cidade. E aí foi por causa disso que, quando eu fui avançar e decidi fazer um mestrado, que acabou encaixando num doutorado, eu quis entender o papel da tecnologia para problemas ligados à política pública, né? Em particular, política ambiental. Legal. Dentro disso, a questão das imagens de satélite. E aí eu decidi, na época, sabendo pouquíssimo do assunto, né? Mas já com uma certa paixão, até por causa do nome, né? Que aqui em Minas os meus familiares chamam mais Raoni, mas que é o Raoni, que é o cacique, né, do Xingu. Né? Então, tive sempre essa curiosidade sobre a Amazônia e falei, poxa, qual que é o grande problema que a tecnologia poderia contribuir, né, e que está ligado ao Brasil, que é meu país, naquela altura já estava há diversos anos fora, né, e que poderia me aproximar uma temática nacional.
Aí eu pensei, poxa, vou então estudar, né, os sistemas de monitoramento por satélite do desmatamento e como aprimorá-los e como utilizá-los de maneira melhor, né, voltados para a proteção ambiental da Amazônia. Que aí, pela questão florestal, acaba chegando a questão da água, né? Que é um tema que depois, algumas das nossas pesquisas têm tido a interface, sempre olhando a floresta, né, entendendo a floresta, a cobertura da vegetação nativa, como uma infraestrutura verde também para a questão hídrica. Ah, que interessante. Mas como é que você usou as imagens? Que dados você pegava das imagens para poder interpretar para isso daí? Como é que você fez isso? Desculpa a pergunta técnica aí. Mas Sim, como sim, eu não, gosto, quando eu trabalho, geólogo também trabalha muito com interpretação de imagem, né? Você sabe? claro. Bem, no começo, assim, o foco do meu mestrado foi muito de entender o histórico dos institutos, né, e dos sistemas que geram, que fazem o monitoramento da Amazônia, né, principalmente os do INPE. Né? E aí o que nós vimos, por exemplo, que é uma coisa curiosa, é que os sistemas foram desenvolvidos ainda no regime militar, com a função principal de verificar se aquelas pessoas que estavam recebendo subsídio para ir para a Amazônia e desmatar estavam realmente desmatando. Então, era um instrumento de fiscalização de subsídios. Né? E que quando vinha o desmatamento, não, está certo, porque está desmatando. E aí depois, né, quando o desmatamento também foi saindo fora de controle e tendo impactos, né, nacionais e globais, esses sistemas foram reconceitualizados como sistemas, primeiro, para acompanhar o vai e vem, né, dos números de desmatamento, a taxa, e mais recentemente, a partir dos anos 2000, já com um sistema, de fato, de fiscalização. Né, que utilizam principalmente imagens de satélite Landsat, mas depois tem os satélites brasileiros, hoje em dia uma infinidade de fontes de dados diferentes, né, normalmente de média resolução, ali por volta de 30 metros, 20 metros, alguns de 10 metros, né, e para poder observar ali o uso da terra. Agora, posteriormente, né, depois já na Universidade Federal de Minas Gerais, onde sou professor na engenharia de produção, né, e cuido da cadeira de gestão, né, da produção sustentável, né, gestão ambiental, aí você tem uma infinidade de aplicações diferentes, né, dependendo do problema. Por exemplo, né, eu liderei um estudo que tem uma ligação com a questão hídrica muito forte, que que depois da destruição, né, e o grande desastre de Mariana, né, causado pela Samarco, você teve ali toda uma discussão sobre a recuperação das áreas e as compensações. Né? E principalmente compensações que eram voltadas para o reflorestamento, voltada para a questão hídrica, porque a questão era importante restaurar, né, na bacia pontos chaves, pensando que aquelas áreas seriam áreas, por exemplo, de captação superficial ou até mesmo subterrânea, né, aí tem uma ligação, para esses municípios que foram afetados. Né? Porque os municípios, muitos deles deixaram de captar diretamente no doce e passaram a captar nos tributários do doce. E aí nossa equipe foi incumbida de fazer uma análise multicritério para poder identificar, né, dentro dessa área, né, do doce, que é uma área enorme, né, onde que seriam plantados, né, esses 40 mil hectares de florestas. Que, assim, que se de um lado, 40 mil hectares, que é mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais em investimentos, mas é 1% da bacia, menos de 1%. Então, você tem que fazer uma ação muito bem direcionada para aquela gota possa interferir na qualidade da água. Então, daí nós utilizamos, por exemplo, imagens de satélite em cima do projeto chamado FBDS, que usa imagens RapidEye, que são de 5 metros de resolução, né, e aí conseguem já fazer um mapeamento, né, numa escala ali próxima de 1 para 25 mil, que já é suficiente, por exemplo, para poder ver uma faixa ripária mais estreita, né? Além da análise do relevo, análise do uso da terra, análise geológica, né? Ou seja, nós tentamos ali, com limitações de dados, né? Você é da área, você, né, sabe até mais do que eu nesse sentido, que existe o Brasil, existe uma falta de dados em escala suficiente para poder fazer essas análises, né? Mas, de certa forma, fizemos ali um composto do que era disponível, mais dados novos que foram gerados através de modelagem, de modo tal a identificar, por exemplo, quais eram os imóveis que, aplicando as regras do Código Florestal, poderia haver um processo de restauração de APP, Área de Preservação Permanente, e de reserva legal, e que, ao mesmo tempo, fossem prioritários do ponto de vista da recuperação florestal para fins hídricos, para direcionar as ações da Renova, né, que foi a fundação criada para esse fim,
para que ela pudesse ir lá e buscar as pessoas certas, né? Para poder evitar que fosse simplesmente um edital, cada um fosse lá e buscasse restaurar o que quisesse. Não, a restauração tem que ser com um critério objetivo. Então, esse foi um desafio aí onde nós aplicamos de maneira bem direta e o sensoriamento remoto também aplicado à questão hídrica. Muito legal. Quando foi isso? Foi... começou em 2017 e acabou terminando mesmo em início de 2019. Quanto tempo ainda de ver o resultado? Olha, não, porque, sim, alguma coisa agora, porque a gente já está sabendo que as atividades estão acontecendo em campo, né? Agora, o IBAMA também tem monitorado isso de maneira independente, né? Porque tudo isso é acordado, né, com os órgãos de fiscalização, o IBAMA também, o IF, né, com o Instituto Estadual de Florestas, mas a nossa ideia é seguir isso de maneira longitudinal, né? Então, daqui a alguns anos também, né, poder ver se aquelas áreas estão se recuperando ou não, e quem sabe até poder fazer alguma avaliação da questão hídrica, né? Até era uma das propostas que nós tínhamos levado ali, porque uma das questões, né, até um dos membros da nossa equipe, né, que é a professora Letícia Lima, que que inclusive fez doutorado na Alemanha especificamente sobre a questão da restauração florestal, o monitoramento da regeneração florestal para fins hídricos, né, ela fez especificamente sobre isso. E um dos problemas mais graves é que você começa um projeto, mas você não tem linha de base. Né? Então, você não tem ali o histórico anterior para poder, você não consegue medir o impacto. Né? Se você não tem um histórico anterior, você não mede o impacto. E se você não mede o impacto, a chance de você ter desperdiçado recurso, ou você até mesmo ter gerado impacto e não conseguir medir, é enorme. Né? E infelizmente, ainda, assim, se a cultura do planejamento racional da restauração florestal para fins hídricos é escassa, a do monitoramento preventivo para ter condição de medir o impacto é mais escassa ainda. Nenhuma, né? Então, é praticamente nenhuma. Né? Tanto é que nós tivemos ali muita dificuldade de convencer as autoridades sobre a importância disso. Ainda temos esperança, mas, enfim, vamos ver como é que o futuro nos reserva. Você está falando, estou pensando, é verdade. A gente tem uma dificuldade muito grande de. E você vê, é uma região, não dá para dizer que é uma região exatamente pobre, né, do país. E a gente tem uma falta de informação, não precisa ser só, tudo bem, na região lá do Doce, você pode até falar, não, tudo bem, tem uma área que é mais pobre. Mas a mesma coisa é o estado de São Paulo, a gente tem algumas coisas monitoradas, é um estado rico, né? Ou mesmo grandes partes, mais para a parte sudeste de Minas Gerais, também não dá para dizer que é um estado que está pobre, também não tem, né? É difícil. Mas ali, eu acho que o problema acaba sendo mais cultural do que de orçamento, porque existe orçamento para essa atividade. Na verdade, imagina, se de 1 bilhão, já que pelo acordo assinado que tem que ser destinado para isso, por que você não pega uma fatia e faz um monitoramento, faz um estudo de caso, gera conhecimento, né? Mas não existe essa cultura, e eu acredito que é uma questão também de outros projetos, né? Existe ali um medo de você fazer a avaliação de impacto e não encontrar impacto. E aí, como é que fica? Né? Mas a questão é, se nós não criarmos uma cultura de aprimoramento constante, de aprender com as experiências, né, e de gerar conhecimento, a gente vai continuar patinando. Né? Então, acho que é um desafio no Brasil, um desafio em outros países. A tese de doutorado da Letícia, da professora Letícia, foi feita, por exemplo, né, na Bolívia. Né? Então, também em outros países da Europa existem também problemas similares, apesar deles de ser mais institucionalizado, né? Mas é algo generalizado, sim. Não, eu sei disso. Não é uma coisa muito fácil. Monitoramento é algo. Primeiro, em termos empresariais, ele é sempre visto como custo fixo, né? E o custo fixo, quando o cara pega monitoramento, ele multiplica por 10, 20 anos, ele vê uma quantidade de dinheiro imensa, ele tenta se livrar disso daí. Então, empresarialmente, é super difícil de fazer. Para você implementar, você teria que ter uma política pública muito voltada para isso, né? E aí, na hora da decisão, a gente, na parte de obter informação, acaba perdendo, a gente não consegue ter. Você tem razão, é super difícil. Bom, vamos falar um pouco. Você ficou super conhecido sobre o teu artigo, com o teu artigo As Maçãs Podres do Agronegócio no Brasil. Isso aí que saiu na Science. Conta para a gente isso daí, quem são as maçãs podres, como é que você... de onde veio a ideia? A ideia é uma frase relativamente conhecida, mas, nesse caso,
se tornou conhecido porque é uma ideia muito legal. Conta para a gente do que se trata. Então, o ponto de partida é que existe, quando a gente entrou nesse tema, né, quando a gente estava vendo uma forma de contribuir para esse tema, já estava acontecendo há muito tempo um debate, né, muito intenso, onde o agronegócio, né, e o próprio Ministério da Agricultura, as entidades, né, oficiais, afirmavam que não, mas o Brasil, a produção da agricultura do Brasil, né, da agropecuária, soja e carne, não tem ligação com desmatamento. Cada uma das empresas individualmente dizia, não, desmatamento zero, desmatamento zero, desmatamento zero, ou próximo disso, né? Mas, no outro lado, anualmente, você tem taxas de desmatamento exorbitantes, né? O desmatamento aumentando muito, né? Principalmente a partir de 2012, mas com um salto ali de 2018 para 2019, né? E com coberturas jornalísticas que mostram exemplos específicos de desmatamento de soja, desmatamento de carne, que acaba dando a ideia que se uns dizem que é 0%, então deve ser 100%. Toda a produção agrícola está ligada a um desmatamento recente. E nós sabíamos que a verdade não era nem 0 nem 100, né? E qual que é? Qual que é o resultado concreto? E já existiam alguns estudos já publicados que, por exemplo, falavam tal município tem soja ou tal município tem muito gado e tem desmatamento. Então, provavelmente, esse desmatamento que aconteceu no território pode ser vinculado a uma atividade ou outra. Mas sempre tem aquele contra-argumento, né? Sim, no município de X, né, tem desmatamento, mas não na minha fazenda, não na fazenda que está produzindo soja, na fazenda do vizinho, que está fazendo outra coisa, né? Ou então aquele empurra-empurra dos setores, né? Por isso que nós criamos uma metodologia, né, que analisa e aplica as regras do Código Florestal, não só para identificar o desmatamento, mas para separar o desmatamento legal, né, o que poderia ter vindo de uma autorização, né, porque respeita as percentuais do Código Florestal, né, aquela área de preservação permanente, são aquelas faixas, a reserva legal, que são aquelas percentuais de 20% a 80%, e depois faz o cruzamento com a produção agrícola concreta. Então, nós contabilizamos quantas cabeças de gado são vendidas naquele imóvel que tem ou não tem desmatamento, né? Para quem que ele vende e qual que é o passo a passo até chegar no frigorífico, né? Quantas toneladas de soja são produzidas naquele imóvel específico, se ele tem ou não tem desmatamento, para toda a Amazônia e para todo o Cerrado. Foram analisados aí quase 1 milhão de imóveis individualmente, né? Utilizando aí tecnologias de Big Data, né? E aí, claro, foi um estudo com 9 autores, que tem por detrás, né, não só o meu laboratório, que é mais voltado para política pública e gestão, mas o Centro de Sensoramento Remoto, né, que é liderado pelo professor Britaldo Soares Filho, e que tem um software próprio, tem toda uma infraestrutura de maquinário de altíssima performance, né, para conseguir executar isso. E aí nós não sabíamos os resultados, né? E aí nós ficamos surpreendidos até positivamente, né? Porque nós vimos que somente cerca de 10% dos produtores desmataram ilegalmente na Amazônia e no Cerrado após 2008. Sendo que pré-2008 você tem ali o perdão do Código Florestal, mais 20 anos para regularizar, você tem uma série de... Então não conta, né, na prática, porque já entra como regularização, não entra como desmatamento ilegal. Então você só tem esses 10%. E dentro desses 10%, 2% dos produtores concentram 62% de toda a área desmatada ilegalmente. Aí nós falamos, poxa, não são todos, né? Nós sabíamos já que talvez, não sei, um terço, metade, a gente não sabia, né? Realmente foi uma pesquisa nesse sentido, sem um número na cabeça, né? Foi uma surpresa, e a gente viu que eram poucos, e aí, pensando no título, surgiu essa ideia da expressão em inglês, né? Que a ideia, né? O que é um rotten apple? O que é uma maçã podre? É aquele indivíduo, né, que é ruim e que acaba atrapalhando a vida de todos os bons que estão com sua volta, né? E que acabou que gerou um pouco de incômodo, né, do setor, porque da ideia de podre, está falando de desmatamento, mas enfim,
Eu acho que assim, a ideia ali estava bastante clara e também eu não posso chegar e dizer que é zero, desculpa, não é zero. Sim, você fala o que você obteve, né? É isso. Você, né, a gente não tem paixão por números, né? Não é que... E assim, sinceramente, né, e até na verdade algumas reações foram até positivas. A própria ministra Tereza Cristina, quando foi comentada, né, sobre o estudo, falou: não, mas o estudo traz boas notícias, né? Isso porque ele mostra que só 10%. Então, assim, ele traz, né? Então, acho que teve esse debate grande, eu acho que talvez até pelas essas pessoas, talvez, né, algumas das pessoas poderem se sentir um pouco mais expostas, né, porque de repente a gente consegue fazer uma análise de todas, mas eu acho que no geral ele traz a notícia que é possível, sim, identificar essas maçãs podres, e é possível, sim, com um esforço relativamente pequeno, acabar com o grosso do desmatamento ilegal, né? Eu acho que essa é a mensagem principal, talvez, do artigo. Sim, muito bom, muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta mais técnica. Como é que você faz, porque você é uma quantidade de dados imensa, como é que você faz para... Tudo bem, quando a gente fala de ciência de dados, a gente está falando de dados de verdade, né? Quantidade gigantesca. Como é que você consegue fazer? Porque ainda assim, para chegar a alguns milhares, são poucos dados perto da quantidade de informação que você tinha. Como é que você Sim, consegue sim. fazer para funilar isso daí nessa massa de informação que vocês tinham? São dois passos principais, né? O primeiro é estabelecer as regras do Código Florestal e identificar o desmatamento legal versus o ilegal. E aí é um desafio muito grande, porque se você for abrir um instrumento de geoprocessamento, um QGIS, um ArcGIS, você consegue fazer análise de 1, de 10, de 100 ele já começa a sofrer, de 1000, enfim, agora 1 milhão não vai. Né? Não vai. Então, daí a importância do software de modelagem espacial chamado Dinâmica GO, né? Que inclusive ele é gratuito, né? Quem está nos vendo buscar na internet Dinâmica GO, já vai aparecer lá o site do Centro de Sensoriamento Remoto, pode baixar o software, tem os guias, os wizards, os exemplos, né? E ele é voltado especificamente para modelagem espacialmente explícita, né? Então ele vê um espaço, né, como um raster, né, ou seja, como um conjunto de quadrículas, né, e aí observa a relação espacial entre eles, né, de maneira automática. Então ele acaba, é como se fosse um robô que pega um por um desses quase 1 milhão, aplica o rio e aí desenha a APP, né, as áreas ripárias, calcula as percentuais, aplica os descontos do Código Florestal para no final popular uma tabela, né, e aí numa base de dados Postgres, né, que acaba dando uma performance boa e que nos computadores nossos consegue rodar em paralelo, né, e aí você já consegue ter já um conjunto. Aí você tem uma segunda etapa, né, que já também complexa, principalmente quando nós fazemos o monitoramento do gado, não só daquele que vende para o frigorífico diretamente, mas o chamado desmatamento indireto, né, que às vezes é alguém que produz um bezerro, né, numa fazenda que vende aquele garrote para uma outra, que vende para uma outra, em várias etapas até chegar no frigorífico. E é importante analisar a contaminação desse rebanho pelo desmatamento quando ele se mistura e é combinado com outros, e aí é uma análise de rede, né? E aí você tem uma implementação dentro também do Postgres, né? De um algoritmo recursivo, né? Que vai buscando as relações de uns com os outros e montando as redes a partir do ponto de vista de cada um dos nós, né? E aí com isso você consegue ter um entendimento desses fluxos de maneira mais robusta. Interessante, interessante. Bem legal. E vocês não começaram... Com que base de dados vocês começaram? Com a base de dados das imagens de satélite inicialmente, mais as informações que vocês tinham? Isso. As fontes principais são, né, o dado do Cadastro Ambiental Rural, né, que esse cadastro, né, que hoje já quase 7 milhões, né, realmente foi um sucesso a integração desses dados. Para mapa de uso da terra, nós utilizamos uma combinação dos dados fornecidos pelo MapBiomas, que é aquela rede, né, de universidades e ONGs, né, que tem um dado interessante também, junto com o dado do PRODES, que é o dado do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o dado oficial do desmatamento, e que tem, para detecção de desmatamento, ele é bem robusto. Né? Então, por isso que você tem ali uma combinação, além do mapa hidrológico, no caso foi o mapa da ANA, né? E que nós sabemos que ele tem uma densidade que deixa muito a desejar, né? Mas que é um mapa que existe em escala mais ampla, né? E aí um desafio é sempre buscar
mapeamentos, né, de uso da terra hidrológicos numa escala melhor, de modo tal a conseguir uma representação cada vez mais precisa. Né? Um outro elemento também, que já é um elemento, que é um problema de ciência da computação, né? Porque nós temos ali conosco uma equipe de programadores que está lá voltada exclusivamente para melhorar esse instrumental de pesquisa. Né? Então, não só nós pegamos o que já tem pronto, mas nós desenvolvemos nossos próprios instrumentos com base nas nossas necessidades. Né? Então, por exemplo, nas primeiras versões de análise do Código Florestal, alguns anos atrás, 2016, 2015, nós demorávamos até um mês, dependendo, de processamento intenso da máquina para poder rodar um estado do tamanho de Mato Grosso, né, que são estados, né, também enormes. Né? Hoje, nós fazemos o mesmo tipo de processamento numa questão de horas. Né? Então, hoje, por exemplo, inclusive, nós estamos planejando novas rodadas de análise, que em vez de ter aquela dúvida de qual base que eu uso, qual que eu não uso, né, nós vamos fazer, nós estamos planejando no momento 15 rodadas paralelas, com conjuntos de entradas diferentes, de modo tal a fazer um teste de sensibilidade do modelo aos próprios mapeamentos. Né? Então, a gente já consegue... Um mês fazendo já o processamento em paralelo. Na primeira versão, sim. Né? E com melhoramentos computacionais, conseguimos reduzir um mês para horas, para 5, 6 horas. Né? Então, ou seja, aqui, inclusive, que é um resultado do trabalho árduo ali dos nossos programadores, dos nossos cientistas da computação e dos modeladores, né? Que aprendem também de certa forma, a utilizar a ferramenta de modo tal que ela fique mais efetiva. Né? Em particular, olha que curioso, nós aprendemos, né, a adaptar todo o software, né, e fazê-los utilizar placas gráficas de altíssima performance, que é utilizado para games, para criptomoeda. Sim. E agora para poder fazer análise ambiental no nível da paisagem. Né? E que são muito mais efetivos do que, por exemplo, os grandes computadores que rodam em paralelo. Né? Nós não temos uma efetividade maior para esse tipo de aplicação específica. Agora, claro, o software foi adaptado para isso, né? Para poder rodar em paralelo, para poder rodar em cima dessas placas gráficas. Puta, muito legal, muito legal. Estou curtindo bastante a conversa aqui. Então, vamos lá. Voltando para a água aqui. O papo está bom, falando em ciência da computação. Eu adoro tecnologia, vou ficar mudando o assunto aqui. Como é que o desmatamento ilegal pode impactar os recursos hídricos? Qual o impacto do desmatamento na Amazônia? O que isso impacta no resto do Brasil? Você conseguiu enxergar isso massageando dados aí que você fez ao longo desse tempo todo? Alguns estudos nossos apontam, né, para essa direção, mas antes de chegar nele, eu vou chegar a uma coisa anterior. No final do século XVIII, ou seja, 1790, nessa faixa, Humboldt estava fazendo, né, as suas grandes expedições, que é o pai da geografia, o pai da geologia, né, o pai das ciências da Terra. E ele, visitando a Venezuela, né, ele observou que tinha uma área no mesmo paralelo, né, com as mesmas características, temperatura, regime de chuvas, com rios caudalosos, né, com água limpa para a população, e uma outra área com solos degradados, né, já com dificuldade de manutenção do regime hídrico. Uma tinha floresta e a outra já não tinha floresta nenhuma, já há 200 anos. Né, 200, 300 anos, foi uma das primeiras áreas de colonização agrícola da Venezuela. E ele escreve no livro dele, né, observo que o desmatamento interfere no regime das chuvas. Né, tem essa hipótese. Né. Pulando na frente, no Brasil, José Bonifácio, né, um dos pais da República, tem preocupação com esse tema. Né? E depois, pulando um pouco mais na frente, nós temos ali, né, no início do século XX, né, Euclides da Cunha, né, junto com Rondon, nas suas viagens, inspeções e estudos no Nordeste, identificam também o desmatamento do Nordeste, né, da Restinga, com a crise hídrica. Né? E você tem ali, por causa dessas questões todas, já todo um debate que se consolida desde a década de 30 e que depois volta com força total na década de 60, que partia, sim, de uma preocupação com os recursos madeireiros, né, porque você teve, principalmente aí no sul, né, as florestas de araucária foram desmatadas muito rapidamente e de maneira pouco racional,
né, com muito desperdício, mas também já com um debate muito explícito que o desmatamento estava transformando, estava arriscando o Brasil se tornar um deserto, né? Então, isso já era... Você tem artigos na década de 20, na década de 30 que colocam isso, e na década de 60, o Código Florestal, aprovado já ali, né, na presidência do general Castelo Branco, que foi inclusive um dos primeiros grandes projetos de lei aprovado por ele, na carta encaminhada pelo ministro da Agricultura, Hugo Leme, ele já coloca lá explicitamente, né? Ele diz, ou nós impomos o custo de manter a vegetação nativa aos produtores, ou nós vamos destruir esse país. Né? Os solos vão se degradar, as chuvas vão parar, ou seja, existia ali um conhecimento que era muito precário, que era muito empírico, que era muito voltado à observação de o que um avô falava, se chovia mais, chovia menos, né? Mas isso já existia na década de 60, isso que é interessante. E depois, o que foi sendo observado? Né? Que você tem a relação da vegetação nativa com os recursos hídricos que funciona em vários níveis. Né? Hoje nós sabemos, né, que o desmatamento, assim como os combustíveis fósseis, principalmente os combustíveis fósseis, são causadores das mudanças climáticas. Né? As mudanças climáticas, elas aumentam a temperatura e elas modificam o regime hídrico, né, principalmente propiciando eventos mais extremos. Então, se você tem eventos extremos, significa que quando chove, chove muito. Aí inunda, essa água escorre para o oceano, depois você tem 6 meses de seca. Né? Então, isso é algo, apesar, inclusive, na maior parte do mundo, você tem alguns lugares que aumentam um pouco a quantidade de chuva, diminui um pouco, mas a diferença principal está na qualidade dessa chuva, na qualidade dessa chuva no tempo. Né? E isso impacta também todo o Brasil. Depois, você tem o impacto do desmatamento localmente, né? Um estudo que até um colaborador nosso realizou, que é o professor Marcos Costa Reio, né, da Universidade de Viçosa, Departamento de Engenharia Agrícola, né, onde, inclusive, a ministra Tereza Cristina é a aluna, né, das universidades agrícolas, departamentos mais conceituados do Brasil. Né? E ele tem uma linha de estudos já muito consolidada nessa observação da relação de recursos hídricos com cobertura da terra. E ele tem um estudo que mostra que no sul da Amazônia, né, Rondônia e parte ali de Mato Grosso, sul de Mato Grosso, norte de Mato Grosso, onde você, por causa do desmatamento, ou seja, vinculado diretamente ao desmatamento, você já tem, em média, um atraso do início da estação chuvosa em um mês. E já começando a entrar e começando a afetar a safrinha, que é a segunda safra. E aí você tem um terceiro nível, né, que é um pouco mais incerto cientificamente, até porque existem N fatores, que é a questão dos rios voadores, né, que a floresta, através de um processo de evapotranspiração, gera a chuva para ela mesma, né, e transporta a umidade dos oceanos para dentro do continente, né, que faz com que, por exemplo, a região central da Amazônia, que está a 3.000 quilômetros da costa, seja diferente do Outback australiano, né, que também está longe da costa e não tem acesso a essa umidade, né, o diferente, né, do deserto da Namíbia, o diferente do deserto chinês, né, e essa umidade posteriormente é transportada, né, para diferentes regiões do Brasil, principalmente a Bacia do Prata e o sul do Brasil. Né? E além, né, dessa questão da relação entre chuvas e florestas, você tem, né, a chuva cai. E aí, o que acontece com essa chuva? Né? Ou ela pode cair no concreto, cair num pasto, ir para o rio, assorear o rio e já escorrer para o oceano, ou caso a vegetação nativa esteja conservada, ela vai penetrar, ela vai abastecer e gerar uma recarga hídrica, de modo tal que você tem um rio e as nascentes presentes o ano inteiro. Né? Então, são múltiplos, né, os mecanismos, e por causa dessa multiplicidade, elas acabam se tornando incertas. Né? Por exemplo, se você pega uma área que tem escassez hídrica e começa a fazer uma restauração massiva, no curto prazo o efeito não vai ser de aumentar a disponibilidade hídrica nos rios, porque ela vai parar de escorrer, ela vai penetrar, você vai notar uma diminuição, e você tem que, de certa forma, né, saber que é um investimento de longo prazo, recarregar, né, os mananciais de modo tal, ou seja, existe aí uma série de outras questões, mas que a vegetação nativa e o cumprimento da legislação claramente nos beneficia em termos hídricos, isso é absolutamente um consenso.
né? Eu acho que já há muito tempo que já foi abandonada essa ideia que só com a infraestrutura cinza, né, só com canalizações e concreto se resolve a questão hídrica. Muito legal, muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que eu concordo completamente. Eu trabalho com esse tema de água aí, eu tenho essa visão macro que você está apresentando, ela não é uma visão fácil de se obter para quem não é estudioso, é difícil de enxergar. Então, eu tento fazer uma divulgação dessa visão para a maior quantidade de pessoas possível, para que a gente possa pensar de forma macro, senão a gente não vai influenciar político. O político ele só age por pressão. Se a população não reclama, não existe. Então, uma das formas que eu penso, e essa é uma pergunta que eu tenho para você, é a seguinte: se a gente tivesse forma, porque a gente enxerga algumas coisas, mas a gente tem, voltando para a nossa ideia lá do monitoramento, a gente tem uma dificuldade de obter métricas para todos esses parâmetros que nós estamos falando. Se a gente conseguisse medir, ficaria muito mais fácil da gente mostrar, né? E a gente está vendo, né? Eu tenho acompanhado a tecnologia de perto, está aparecendo sensor para um monte de coisa. E mais do que isso, os sensores estão ficando cada vez mais baratos e a forma de transmissão de informação também está ficando mais barata. Então, você consegue enxergar algum caminho que tecnologia vá nos fazer enxergar melhor esse caminho? Não só no Brasil, no mundo inteiro. Sim, né, existe hoje, né, toda uma discussão ligada ao uso de drones, né, que permite, por exemplo, baratear muito o custo do levantamento, né, das imagens, né, por uma forma de sensoramento remoto também, né, mais proximal, né, os microsensores também, né, hoje você tem sensores até mesmo descartáveis, né, que podem ser colocados e podem estar fazendo uma medição durante um período de tempo, biodegradáveis, ou seja, existe aí uma multiplicação, né? A internet das coisas tem chegado também para a questão do monitoramento hídrico, né? E isso tem um salto muito grande. Agora, o que me preocupa não é nem a falta de informação, né? Eu acho que, no meu entendimento, é que já existe muita informação, né? E, inclusive, mas nós temos um processo curioso. Hoje, nós temos mais informação que nós tínhamos, por exemplo, em 1964, 65, quando o governo militar, que não era um governo de esquerda, né? Que não era um governo ambientalista, mas que fez um código extremamente preocupado com a questão ambiental de longo prazo, com a questão hídrica, né? Que é o Código Florestal, já com esses temas todos que nós estamos tratando aqui, e hoje o nível de negacionismo, né? O nível de visão de curto prazo, o nível de não, mas isso tem que ser mentira porque não vai me dar lucro hoje, me dá lucro mais desmatar, né? Me dá mais voto deixar todo mundo fazer o que quer e não, né? Ou seja, o que me assusta é negar as evidências já evidentes, né? Assim, se nós não formos capazes, inclusive até uma coisa até foi relatada inicialmente, né? Existia uma expectativa dos cientistas que nos Estados Unidos, né, que também é um país que tem um problema de negacionismo científico, médico, por exemplo. Hoje, a própria questão da Covid nos Estados Unidos, as pessoas se recusam a vacinar, e, inclusive, os Estados Unidos está começando a ficar para trás na vacinação com relação ao Brasil, por causa de uma resistência maior do que aqui, né? E nesses mesmos estados, onde você tem uma resistência à vacina, você tem também, por exemplo, estados como Texas, muito duramente afetados pelas mudanças climáticas, grandes enchentes, grandes furacões, né, secas, e com a acentuação das mudanças climáticas, os cientistas esperavam que as pessoas talvez pudessem refletir. E isso não mudou, não aconteceu. Poxa, não aconteceu com a Covid, pessoas próximas, parentes, amigos morrendo, e por falta de vacina muitas vezes, isso não tem mudado a percepção das pessoas com relação à vacina. Então, isso é algo realmente muito preocupante quando a gente pensa, né, sobre essas tendências aí de longo prazo. É verdade, é verdade. Isso a tecnologia não conserta facilmente, eu concordo plenamente contigo. Não tem. As ciências sociais evoluíram de uma forma diferente, consegue se usar, formar opinião para o bem ou para o mal, né? Esse que é o problema. Nós trabalhamos com ciência e a gente sabe a dificuldade que é gerar dados e você ter dados críveis, e a partir daí você simplesmente negar por um princípio qualquer não faz sentido. Você deu o caso dos Estados Unidos, mas vários outros países da Europa também desenvolvidos também têm um negacionismo muito forte.
nos Estados Unidos, o país que mais produz ciência no mundo, ter um negacionismo tão gigante é, de fato, paradoxal. Bom... Não, e é curioso porque você tem, assim, né, de um lado, principalmente nos Estados Unidos, digamos, esse negacionismo mais de direita, e na Europa você tem um negacionismo, principalmente anti-vacina, mais de esquerda, né? São pessoas que não acreditam, que tem uma preocupação com as corporações e tem essa visão, né, maniqueísta. Então, ou seja, mas no final das contas, esses extremismos acabam gerando danos para elas mesmas, né? Concordo completamente. Bom, vamos lá, vamos voltar para a água aí, porque a parte política nós não vamos conseguir resolver, lamentavelmente. Vamos continuar produzindo ciência e mostrando os dados frios, né? E é o que mais a gente pode fazer. Vamos lá. Você fez pesquisa também dos impactos do Código Florestal aprovado em 2012, né? Que foi um código novo. Conta para a gente como é que foi feita a pesquisa, o que você aprendeu com isso daí que você pode concluir. Foi um estudo que foi liderado inicialmente, né, pelo professor Britaldo Soares Filho, depois eu participei, né, como segundo autor, e que surgiu, na verdade, de uma demanda do próprio governo brasileiro à época, porque tinha esse debate, né, dos limites da agricultura do Brasil, né, e se era possível continuar expandindo e atendendo às demandas, visto as demandas do Código Florestal e visto também a própria demanda por alimento. Então, você tinha ali se era possível conciliar as duas questões, né? E aí foram, né, feitas as primeiras análises ainda ali em 2010, né? E depois o estudo foi amadurecendo. Inclusive, essas análises já estavam na mão, né? Pelo menos os resultados preliminares, né, de tomadores de decisão importantes dentro do governo. Infelizmente, porém, houve ali toda uma articulação de modo tal a dar, na discussão do Código Florestal, a visão de um indivíduo só, e que esse indivíduo, né, dizia que se não acabasse com o código praticamente, ia acabar com a produção agrícola, né? E isso, inclusive, foi um dos grandes, né, em cima praticamente de uma fake news, né? Tanto é que esse estudo nunca foi devidamente publicado. Houve aí uma votação, por maioria, juntou-se a direita, juntou-se a esquerda, juntou-se o PT, juntou-se as bases, né, e voltou-se pelo enfraquecimento do Código Florestal, que gerou um perdão, né, e depois no estudo de 2014 detalha isso, de quase 60% de todo o desmatamento feito ilegalmente no Brasil até 2008 deixou de ser ilegal, foi perdoado, foi nichado, né? Parte dele está vinculado à situação dos pequenos imóveis, e aí você tem ali uma questão de justiça social, etc. Agora, existem pequenos e pequenos, né? Você tem um que ainda é considerado pequeno, de 440 hectares da Amazônia, que desmatou completamente a sua área e pode explorar os 440 hectares. É um imóvel que vale milhões de reais, né? Enquanto você tem também, às vezes, um microprodutor, né, no Paraná, em Santa Catarina, etc., que tem 3 hectares e que talvez, sim, poxa, né, vamos tentar pensar na situação dele, que está lá com as hortaliças dele. Então, ele acabou trazendo certas generalizações, e isso trouxe, a meu ver, né, danos substanciais. Agora, o pior dano é aquele que, no momento que foi julgado o Código Florestal, que ele foi aprovado, ele partiu de um acordo. Beleza, vamos flexibilizar o passado, vamos dar 20 anos para resolver o passado e mais 58% de perdão, mas daqui para frente vai ser diferente, daqui para frente ninguém vai desmatar mais, etc, etc. Só que, enquanto foi dito isso para uns, na prática, o que parte do setor fez foi, opa, então nós conseguimos mudar uma lei de 1965, conseguimos mudar uma lei que dizia, desde a regime militar, que eu tinha que conservar, por exemplo, na Amazônia, 50% da minha área, e agora eu não preciso mais, vamos continuar desmatando, que daqui a pouco tem outra lei que vai perdoar de novo, né? E tanto é que, a partir de 2012, o desmatamento não diminuiu, o desmatamento aumentou, o novo desmatamento aumentou, começou a se desmatar mais ano a ano, né? Então, houve ali de certa forma, que talvez um efeito principal, que diminuiu-se a barra, dizendo, não, vamos diminuir para fazer com que as pessoas cumprissem, mas ao diminuir, o efeito foi o oposto, né? As pessoas dizem, opa, diminuiu, então agora que eu vou descumprir, porque com a certeza que com o lobby certo, com a pressão certa, no futuro vai conseguir se reverter. Isso é um dano, né, permanente, infelizmente.
É o caso de anistia, anistia de impostos, né? Todo mundo fica esperando anistia, então já não paga os impostos, esperando anistia, o raciocínio é idêntico. Impressionante. E o Brasil, assim, tem uma tradição um pouco curiosa, né? É que você tem anistia de imposto, você tem, por exemplo, construção de rodovia na Amazônia, todas elas levaram a um aumento absurdo de desmatamento. Mas aí você, de repente, ou até mesmo titulação de terras, todos os estudos mostram que você titula a terra, a pessoa investe mais. Como é que você investe? Você desmata. Né? Porque agora você tem certeza que a terra é sua, você investe mais. Apesar disso, existe ainda uma insistência muito grande. Não, dessa vez vai ser diferente. Sem ter nenhuma mudança na prática, nenhuma mudança de política, nenhuma mudança de estrutura. Né? É como se você visse alguém pulando no 10º andar, pum, escorracha lá. Agora eu vou voar. Aí vai o próximo, pum, agora sim, eu vou voar. Né? Poxa, né? Ou isso, né? Ou, de certa forma, brincar com a inteligência dos eleitores, que eu acho que também muitas vezes é o caso, né? Porque você tem ali toda uma tentativa de enganar as pessoas, e isso tem funcionado de maneira efetiva para poder conseguir avançar em interesses, né, que muitas vezes são escusos. Sim, sim. Não, mas na verdade, ciência e paixão não se misturam muito. E voto é paixão. Exatamente. É difícil. Então, nós somos cientistas. Então, para a gente, algo claríssimo é incontornável. Você fica até constrangido de entender como alguma coisa incontornável está sendo contornada, né? E ela é contornada simplesmente por paixão. Não, o cara acredita. É o caso da vacina, né? Não interessa. A paixão aí, é um pouco gigantesco. É difícil. Mas aí tem uma coisa curiosa, assim, né? Fazendo um paralelo em outra área. Imagina se você votasse no seu médico. Aí você chega no médico e ele vai olhar lá, se fizer, e fala: olha, seu colesterol está alto, sua diabetes está alto, você está acima do peso, olha, você vai ter que cortar a cerveja, cortar o churrasco, cortar o doce, senão você vai morrer em 5 anos. Né? Imagina um político dizendo isso. Né? Você vai ter que ter um custo maior na sua produção, você vai ter que, senão vai acabar a sua água. E tem outro que diz: não, você está ótimo, você está fantástico, segue em frente, meu amigo, inclusive vamos tomar essa cerveja juntos, vamos comer churrasco juntos. Quem que você vai votar? Agora, né, quem é que vai salvar a sua vida? Né? Eu acho que a dificuldade é essa, né? As pessoas, por causa dessa questão, elas votam com esperança, elas votam com amor e ódio. Né? Elas votam naquele que vai dar aquela resposta, aquela sensação positiva, né? Muitas vezes com dificuldade em julgar. Né? E por isso que eu acho que os cientistas são péssimos políticos, né? Porque, né, você chega lá, como é que você fica adorando a pílula? Né? O tempo todo não tem como. Né? Então, assim, agora... acaba que a sociedade como um todo perde com isso. Né? Não, cientista é treinado para falar o resultado que deu, se é bom ou ruim, você tem que falar o que deu, não adianta você inventar, não é verdade? Então, você está acostumado. Você fez uma pesquisa, achava que ia ser super legal o resultado e deu tudo o contrário. Você tem que publicar que deu errado o que vocês... Pronto. Né? Simples assim. Né? Mas simples assim, você passa anos estudando, sendo treinado para aceitar e conviver com esse fato. Não é fácil. E aí vem o pessoal vendendo paixão, vende muito mais fácil, né? Não tem jeito. Bom, vendem verdades, vendem mentiras doces, né? Enquanto as pessoas recusam as verdades amargas. Né? É isso. É um preço caro para se pagar, é verdade. Bom, vamos lá. E como você que teve uma experiência própria nisso daí, você viu na sua pele, como é que a ciência conseguiu contribuir para despertar o interesse na Amazônia das pessoas? Você trabalhou com isso e quais os desafios que você enxerga para melhorar essa visibilidade ainda? Eu acho que são 2 níveis, né? Existe um nível ali que é a integração entre ciência e política pública, né? E que é um desafio, porque você tem que assessorar de maneira direta, né, políticos eleitos, deputados, senadores, né, e também os técnicos, né, ou seja, e que aí depende muito da institucionalidade dessas relações. Né? Nós tivemos ali experiências bastante positivas, né, nesses anos, né, a citar por exemplo, o planejamento, né? Apoiamos ali a tentativa de reduzir o desmatamento no entorno da BR-163, né? Ainda o meu colega Britaldo, né? no nosso grupo de pesquisa, né? Posteriormente, na questão do próprio Código Florestal,
o artigo, né, de 2014 serviu como base daquela famosa meta, né, de 12 milhões de hectares a serem recuperados de vegetação nativa do Brasil. Isso saiu, né, do nosso estudo, então você vê aquilo ali visto de maneira direta. A própria meta do clima do Brasil, né, nós contribuímos com o processo, parte, né, de um dos componentes das emissões saiu de um estudo nosso, em colaboração com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Esse estudo da Renova, né, poxa, dizendo ali, apoiando o investimento de mais de 1 bilhão, né, no território, e agora, mais recentemente, a plataforma Selo Verde, né, no estado do Pará, né, que possibilita a rastreabilidade, né, das fornecedores diretos e indiretos do gado e também da soja, que é uma realização, inclusive, da nossa sugestão no artigo das maçãs podres, né? Então, a gente tem sempre essa visão de pegar, né, a ciência e buscar trazer as informações melhores. Agora, tem os seus desafios, né? Você tem ali, por exemplo, todo um esforço em criar dados e trazer informações para subsidiar, por exemplo, a construção de um mercado de carbono no Brasil, e que nunca logrou resultado, apesar de já vários investimentos, muitos debates, inclusive trabalhando com o Ministério da Fazenda, com o Ministério da Economia atual, e também, né, a própria questão que a gente estava falando anteriormente, né, que principalmente no debate mais no nível político. Você chega e traz a situação, né, apresenta, não, olha, do jeito que está, a legislação faz isso, é necessário isso, aquilo, e chega uma outra pessoa, às vezes com credenciais de instituições famosas, mas que nós, cientistas que estamos ali publicando, sabemos quem que é quem, né, e porque não basta ser professor de uma universidade famosa, não basta ser doutor para poder fazer ciência. Quem faz ciência é quem analisa dados, é quem de fato estuda, é quem publica, né? Mas o público externo é tudo muito misturado, né? É tudo muito confuso. Então eles olham para aquela figura, que normalmente são figuras que falam muito bem, são muito desenvoltas, né? E que, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, com relação aos negacionistas climáticos, né? Tem estudos que mostram que essas pessoas muitas vezes são pagas pela indústria petrolífera para atrasar regulações que vão prejudicar e vão impactar negativamente na empresa. Então ela paga alguém para poder dizer aquilo que a beneficia economicamente, né, que talvez seja o caso também do Brasil, e isso acaba deturpando todo o debate, né? E aí gera uma situação muito, muito difícil, né? Porque você não vai conseguir, às vezes, por exemplo, né, nesses debates, cobrado, poxa, traga uma boa notícia. E se você não tem uma boa notícia para trazer, né? Você vai inventar uma boa notícia? Né? Mas se você não trazer uma boa notícia, as pessoas não vão te ouvir. Poxa, mas eu não vou contar uma mentira para ser ouvido, e depois ele fala, poxa, mas você mentiu. Né? Então, existe ali todo um drama, né, desse que alguns cientistas, né, sociais chamam de honest broker, né, que é aquela figura no mercado financeiro, que é o procurador, né, de diferentes partes, né, como se fosse um corretor de imóveis, né, que ele tem que ser correto com as duas partes. Se você tem um corretor de imóvel, de certa forma, desonesto, ele vai fazer alguém perder, né, e isso é muito ruim. E depois entra a parte da comunicação, né, com o público mais em geral, que tem o desafio da complexidade dos temas, né, tem o desafio que, às vezes, certas terminologias, mesmo erradas, se perduram, né? Outro dia mesmo, o presidente Macron falou: a Amazônia é pulmão do mundo, gera oxigênio. Mentira, não gera oxigênio, nunca gerou, sabemos disso há décadas, mas foi aquela coisinha que fica. E aí depois, o curioso é isso. Isso é utilizado para poder dizer: vocês cientistas mentem. Poxa, peraí, alguém sério disse nas últimas 4 décadas, 3 décadas, que a Amazônia produz a maior parte do oxigênio do mundo? Me fala quem? Me fale a publicação. Mas não adianta. Né? O que fica é aquela impressão e aí gera aquela polarização que acaba não gerando um avanço. Né? E, agora, a solução para isso é paciência, aberta à comunicação, investir em comunicação como vocês têm feito, né, no Instituto Água, isso é importantíssimo, né, para poder chegar nas pessoas. Esse é o objetivo, porque a gente tem e é bom conversar com você assim, para ver as dificuldades, porque a gente também está tentando criar essas facilidades. Não é fácil, não é um negócio muito tranquilo, né? Porque hoje em dia as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir só, né? Você fala alguma coisa que destoa do que ela gostaria de ouvir, ela muda de canal, rola a página, né? Como hoje o que o cara faz no celular dele, ele simplesmente rola, isso aqui, bum. Ele vai ler e ele só vai perpetuando a imagem que lhe é conveniente. É uma tristeza.
muito difícil. Bom, o nosso papo está excelente, dá para a gente conversar muito mais. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui antes das considerações finais. Pô, eu fiquei sabendo que você gosta de música, né? Você canta, eu gosto de música também, eu toco saxofone, mas não dá para fazer profissionalmente, né? Ou você faz ainda profissionalmente? Pois é, não, eu sou a ovelha negra da minha família, né? Porque meu pai é músico profissional, meu irmão formou em música, né? Atua como músico profissional também, atuou, né? E eu estudei muitos anos canto lírico, voltado para a música barroca, inclusive canto barroco, né? Que é aquela coisa muito nicho, né? Mas sempre fui Sim, apaixonado sim. por isso. E tive, sim, as minhas incursões, né? Já participei de um grupo profissional de música barroca, inclusive aparecer na televisão e tal, né? Mas com outro sobrenome, aí já bom que você separa as entidades, assim, né? Lá você era o Né? Guerra? Lá você era o Guerra? Concertos, Lá você e era o lá era o Guerra? Guerra, era o Raoni Guerra, né? O cantor, o barítono, o baixo barítono barroco, né? Então, mas foi assim, em diferentes momentos, né? E aí depois, no começo da minha volta aqui no Brasil, já há quase 10 anos, né? Como professor do FMG, abri espaço para essa questão, né? Mas mais recentemente, nos últimos, depois dos 8 anos para cá, a pesquisa foi tomando, né, e principalmente o Ah, engajamento com política pública foi tomando uma outra dimensão, e hoje eu sou público, eu já não sou mais, eu já não subo no palco mais, eu fico só assistindo não, eu e sei, feliz da não, vida. não sobra tempo, né? É isso que eu digo. Tem uma época da vida da gente que é dedicação total, e depois, mas vira uma paixão também, né? Não adianta dizer, não é só, vira uma paixão. O nosso trabalho, você começa a entender bastante, estudar, vira paixão, você se diverte também, não é nada, É, não se não deixa de sofre ser, tanto. né? A música, enfim, trabalhando numa agenda tão ingrata, né? Porque a gente esforça, e Sofre. quando a notícia é menos ruim, é uma boa notícia, né? A gente já quase, né, trabalha com essa lógica. É bom ter alguma coisa para poder amaciar a alma, né? E a arte tem sempre um papel importante nisso. Muito legal, muito legal. Então, por favor, se puder fazer suas considerações finais e já deixando sempre aberto aqui o Instituto Água Sustentável para a gente fazer divulgação do teu material. Quando você tiver alguma coisa que a gente puder ajudar, fique à vontade. É um prazer. Trabalho competente é sempre bem-vindo. Por favor, faça suas considerações finais. Não, um prazer, né, estar aqui com vocês, né, enfim, o que nós estamos vendo, né, que essa conexão que a água é vida, né, e vida não é a vida só desse instante, é vida própria, é a vida dos seus filhos, é a vida dos seus netos, né, e para poder ter vida é preciso cuidar, né, eu acho que talvez o que resume um pouco o nosso trabalho é esse, né, e cuidar de maneira racional, né, sabendo que os recursos são finitos, né, através de critérios objetivos, né, e de modo a permitir com que as pessoas tomem decisões difíceis, né, sabendo que a floresta, né, porque tem um pouco essa ideia, né, tem esse tanto de mato lá, o Brasil tem 60% de vegetação nativa que está fazendo nada. Poxa, a água que você bebe, né, essa água que não é nada, né, um clima vários graus mais baixo não é nada, né, não, é muito, é uma infraestrutura verde, né, fazendo aí um paralelo, certa vez um ministro da agricultura, que também é um dos maiores agricultores do mundo, disse, né, que a lei é absurda, é como se eu tivesse um apartamento de 4 quartos e só pudesse usar um. Né? Aí, bem, fazer o contra-exemplo. Né? Na verdade, ao destruir a floresta, inclusive de maneira ilegal, é como você quebrar a caixa d'água para fazer um puxadinho e depois estranhar que não tem água para tomar em casa. Né? Então, assim, é um pouco o nosso desafio aqui, né? É conscientizar as pessoas que esses sistemas são delicados, né? Mas que existe uma ciência, que existe conhecimento que pode ajudar a melhor geri-los. Muito legal. Gostei demais da nossa conversa aqui. Espero que a gente se encontre novamente aí para a gente ir atualizando a informação que você está trazendo, que é muito legal. Então, gente, agradeço aqui ao Raoni Rajão. Foi um prazer estar com uma pessoa tão competente que conhece bastante do assunto. Vocês puderam ter a oportunidade de ver que o estudo e a dedicação trazem resultados. Você consegue enxergar o mundo de uma forma bem melhor. Dá bastante trabalho, e dar trabalho é bom, porque dar trabalho faz você ficar envolvido, faz você melhorar o mundo. Então, pessoas como ele estão fazendo um trabalho que vai alterar a sua vida, mesmo que você não saiba. Por quê? Porque o resultado do nosso trabalho é
soma para todo mundo. Então, você ajuda a melhorar o planeta fazendo uma ação individual boa. Raoni, foi um prazer ter você aqui, um belo exemplo, muito legal. Muito obrigado, hein? Um abraço a todos.